Voltei, pessoal. Demorei, mas voltei. Passou o carnaval no Brasil, porque aqui não tem. E aí eu voltei. Eu escolhi 2 livros para falar das coisas que eu li esse mês. E um é francês e o outro é brasileiro. Desse vídeo de agora vai ser o francês. Ele saiu no final do mês de novembro. Eu comprei ele pelo France Loisir. Demorei acho que 3 semanas que eu li no metrô. Ele é sobre um autor que eu não conhecia, mas que estava fazendo muito burburinho. Então, assim, ele tá aos top dos top, assim, no mês de dezembro. Bombou no final do ano. E eu pedi ele pelo France Loisir pra mim ver como que ele era, né? Depois eu fiquei sabendo, conforme eu fui vendo que eu fui lendo e fui vendo mais ou menos o jeito dele, fui vendo que ele escreve muito humor. Só que o humor dele é gostoso. Geralmente eu não gosto de coisa com humor. Eu não gosto de nada com humor. Nem filme com humor. Se eu for pro cinema, eu tenho que não saber que o filme tem humor. Eu não sei por que eu sou assim. Mas daí quando eu vejo, eu fico feliz. É estranho. Mas eu sair da minha casa pra ver um filme de humor, eu não perco meu tempo. Bizarro, né? Deve ser algum trauma. E pra livro também é a mesma coisa. Só que o humor desse daqui, eu gostei. Eu não sabia que era desse jeito, porque a sinopse. Ó, deixa eu mostrar ele pra vocês. Olha que lindo que é esse livro. Ele se chama Le Premier Miracle. O nome do autor é Gilles Logardini. Eu acredito que fale assim, Logardini. Eu acredito que é G, porque um dia eu fui na exposição e tinha aquele ministro lá, que antigamente era ministro, né? Agora tá a maior polêmica, né? Que o homem tem que se demitir, que chama Fillon. E aí a dama perguntou pra mim assim, quem está ali? Ele estava autografando os livros dele. Quem está ali? Eu disse, é o Filon. Porque o nome dele tem 2 L's. E eu li muito rápido. Eu falei, é o Filon, mas nem tchum, né? Aí ela, o Fion. Então quando tem 2 L's, é Fion, é Gia. Então, eu não conhecia esse cara. Nunca li nada sobre os livros deles, mas eu tô aqui com a página aberta. Ele tem muitos romances. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, por enquanto. E aqui já tá falando que vai ter mais um, já tá programado, acho que pro mês de agosto ou setembro. Já tá programado mais um. Normalmente, as capas dele, na editora que ele tava, agora dessa última, as capas dele vêm com um gatinho na frente. Então nunca me chamou atenção por causa que eu achava assim que falava sobre gato. Só que agora eu entendo que não. E aí eu fui atrás pra ver um pouquinho sobre ele. Ele mexe muito com cinema, com essas coisas assim, sabe? Escreve roteiros, escreve pub, escreve um monte de coisa. Ele trabalha nessa área. E ele começou com os romances, ele tem também um pouco de polar, como eu não conheço, mas o próximo que eu quero pegar, é um que estourou faz algum tempo, acho que foi em 2010, alguma coisa assim, não, depois, eu acho, que chama Dommage Jarret. Eu não sei como ficou a tradução para outras línguas, outros países, porque diz que esse foi bem estourado, mas é humor. Mas como eu vi como é o humor dele aqui, esse passa, porque não é um humor bobo. Pelo menos nesse aqui não é. Espero que eu não... espero que ele não seja humor bestão, sabe? Tem uns humor que não dá, né, gente? E ele não, é um humor inteligente de 30 pra cima, entendeu? Que você tem que ficar prestando atenção. Tem algumas coisas bestinhas, mas é muito inteligente. A história desse daqui, outra coisa, foi no Carrefour aquela criatura que
quando você entra no Carrefour, coloca as coisas, né? Você tem que embalar pra fechar, lacrar, né? Antes de entrar, porque aqui eles fuçam até a tua alma antes de ver, por causa do terrorismo tá certo. Então aí ele foi e passou uma fita. E eu falei pra aquela criatura, eu falei, não faz isso. A hora que eu vi aquilo, que ele passando uma fita aqui em cima pra lacrar o livro, eu falei, você vai me dar outro. Ele falou, não, moça, isso daí não vai acontecer nada, não. Pois tá vendo? Arrancou ó. Mas tudo bem. Deixa pra lá, né? Isso aqui são todas as marcações que eu fiz, porque como é francês e ele é muito grande, ele tem 500 e poucas páginas, gente. Por isso que eu demorei pra ler ele. Ai, gente, esse vídeo vai ficar enorme, viu? Eu não gosto de editar, eu acho ruim. 522 páginas. E pra mim não me perder na história, então eu fui fazendo a marcação. Só que daí nas minhas marcações, eu desenvolvi um método para esse livro meio bizarro que depois eu mesmo me perdi. Porque os meus post-its da mesma cor acabou. Então aí agora eu tô perdida, porque tem tudo de quanto é cor, entendeu? Mas era assim, o azul era para saber da história, não da história, mas dos fatos reais. O verde era para saber, o amarelo era para saber da história. E o rosa era a parte dos humor, ó, tá vendo? Só que depois eu até parei, porque era bastante humor. Tem mais ou menos ali, ó, umas 200 páginas de humor. Mas foi bom, porque as coisas que ele tava falando é muito pesada. Pesada pra mim. A história vai ser o seguinte. O primeiro milagre, né, que é o nome, o título, Le Premier Miracle, é o seguinte. Você já imaginou se existisse... Sabe quando a gente pensa assim na alquimia, nas coisas assim, né? Esse cara lá, esses caras que viviam atrás desse troço de alquimia, essas coisas. Imagina se existisse uma forma de alguém conseguir ter o poder de tudo, do universo, de dominar o mundo através de alguma sabedoria milenar, assim, do princípio do universo, dominar o universo todo. Imagina isso. Aí imagine que isso vai cair na mão de uma pessoa que não possa cair. Pois essa é a história do livro. No começo, quando eu comecei a ler, ele ficou muito parecido com as histórias do Anjos e Demônios. Ficou nítido assim pra mim. Eu falei, nossa, esse livro com certeza, assim, se fosse virar filme, viraria um filme bem parecido. Porque ele conta, ele é muito bom para descrever, para falar dos lugares, para juntar as coisas, entendeu? Ele é ótimo para isso, esse cara. E ficou muito assim aquela tensão, aquela pressão, entende? E ele passa muita informação de história mesmo, porque é uma descoberta arqueológica, né? Como é o primeiro milagre, vem de muitos milênios e antes de Jesus Cristo e antes de tudo isso daí. Aí ele começou a encaixar a arqueologia na parte de procurar objetos que está espalhado no mundo, que foi espalhado no mundo por segurança, e que essas múmias, sabe, essas coisas arqueológicas, essas múmias, na realidade não são só decorativa ou porque eles acreditavam que quando morresse, né, o que a gente sempre pensa, que as pirâmides, essas coisas todas, é porque eles achavam que no além eles tinham que levar isso e já vem com proteção. Não, era como se todos esses tesouros que é enterrado junto com essas coisas arqueológicas lá, essas múmias, cada um tivesse uma parte do segredo do milagre, entendeu? Então, assim, depois, aí você começa a pirar junto com ele, né? Porque ele fala coisas, assim, verdadeiras, sabe? Tipo, reinado de Ur, ele vai pro Egito, ele vai pro Japão, ele vai pra tudo quanto é lugar, ele vai pro Iraque, ele vai pra tudo quanto é lugar. Acontece muitas mortes, a polícia é envolvida, mas só que tem uma rede de espionagem muito maior por trás disso, porque tá todo mundo correndo atrás disso há milênios. Até aí,
tudo vai bem. E quem participa da história é a Karen, que é uma agente especializada, né, da inteligência da polícia. E Chevalier é uma... Tipo assim, juntou britânicos com franceses. A Chevalier é uma história... uma arqueóloga... Ai, não sei nem como é que chama em português, mas... Ela trabalha com isso também. Arqueologia, historiadora... Igual o Benjamin. Em francês é Benjamin. Quando é Benjamin. Benjamin. Em inglês é... Não sei. Benjamin? Não. Vai lá. É o Ben, a Karen, a Chevalier. Chevalier em francês significa cavaleira. E o marido dela, só que o marido dela aparece poucas vezes, mas é centrado nisso daí. E um professor antigo também que dava aula na grande escola e no museu da Britânica de Bristol, que depois vem a morrer, mas depois a gente vê que ele tem participações ali seríssimas ali. E juntando toda essa história, não sei se vocês estão entendendo, mas eu sei que juntando toda essa história atrás desse miracle, do milagre, do primeiro milagre, é como se fosse os alquimistas, mas só que um passo além dos alquimistas. É isso. Porque se você tem o poder do miracle, você domina tudo. Só que essa história já vem de conhecimentos antigos. Por quê? O cara que tá patrocinando todos esses furtos, porque tá tendo muito furto, por isso que a polícia se meteu. Tá tendo muito furto de peças de artefatos arqueológicos antigos. E são artefatos específicos, entendeu? Tá tendo algumas mortes de milionário, tá tendo muitas... tá esquisito. Tá esquisito na história. No momento lá. E aí eles vão atrás para tentar entender por que eles tá assumindo esses artefatos, o que significa isso. Por isso que o Ben é chamado para entrar, para ver como é que funciona, o que é que significa isso, porque os policiais eles não estão entendendo. Ok. Chamou o cara, a vida dele virou uma bagunça, ele não podia nem mais trabalhar no que ele estava fazendo, sabe? Aí ele ficou só na polícia mesmo. E aí, com o tempo, ele era o aluno número 1 depois desse professor que morreu, que já estava seguindo essa recherche, essa pesquisa. Não é pesquisa, né? Tava atrás lá para descobrir o que era. E esse professor morreu, e ele sempre falava desse aluno dele, que era muito dedicado. E aí chamaram esse aluno, convidaram gentilmente para ele largar a vida dele. Ou ele fazia isso, ou ele tava na merda. Obrigaram. Aí, ok. Ele teve que aceitar, ok, tudo bem. Ele foi pro lugar desse tiozinho, do professor. Começou a fazer ler todas as coisas que o professor tinha deixado. E ele chegou à conclusão de que tinha uma coisa maior que eles estavam querendo. E ele começou já a saber mais ou menos o que era. Mais ou menos, ele não chegou à amplidão do negócio. Quase pro final, é um pouco enrolado na metade, tipo assim, passou umas 200 páginas ali, até umas 400, não, até umas 350, fica um pouco enrolado no mistério, porque fica muito ali, Karen, eu, Ben, a Chevalier. Ai, que eu não gosto. Eu acho desnecessário, mas por mais que fosse desnecessário, tinha informações que entre eles ali era necessário, entendeu? Para que chegasse ao final bem. É isso que eu quero dizer. Aí o que aconteceu? Quase para 150 páginas, eles vão no encalço da onde esse professor tinha passado. Ele começou a fazer o percurso, porque uma coisa já não ligava mais com a outra. E aí eles foram parar numa ilha deserta. E lá eles encontraram um navio
E nesse navio que ele entrou, ele falou, não, mas o professor falou uma vez pra mim no tal de um navio. E esse professor tinha passado nessa ilha, e é uma ilha muito perigosa, e o professor mesmo assim teve lá. E aí, quando ele abriu o navio, só tinha foto do Hitler, entendeu? Fotos, coisas do Hitler e tudo. Era um navio NASA. E aí vem a história que dá aquele giro de 360, assim, porque eu não sei se você já ouviu algumas informações assim de reportagem, porque eu ainda não li nada do Hitler ainda. Eu vou pegar para ler, mas eu quero pegar de cabo a rabo. Mas eu já ouvi nessas reportagens falar dos 3 navios russos que sumiram, que desapareceram nessa época. Aí ele juntou a história, esse Gie, ele juntou a história desses navios que foi parar nessa ilha e que deu 2 versões sobre o que aconteceu e por que aquele navio estava lá. Mas, gente, ai, eu nem sei como que vai ser quando eu começar a ler sobre a vida desse cara. Eu acho que eu vou ter que preparar um baldinho, porque eu vou vomitar. Não tem condição. E nessa história aqui, ele consegue mexer tanto com o teu emocional, porque ele te faz raciocinar em um monte de coisa e também te faz imaginar o imaginável. Porque assim, a história, do jeito que ela acabou, a história verdadeira de tudo que aconteceu, das guerras, do jeito que ela acabou, não foi a mais plausível para o ser humano que estava sofrendo, porque ele queria o quê? Ele queria pegar o senhor, o Führer, e cortar ele em pedacinho, né? Eles gostariam, e é isso que o povo, a massa, a folha, eles iriam fazer a isso, entendeu? Cortar, esquartejar e pendurar igual fazer na Revolução Francesa. Mas não conseguiram, porque dizem que ele se suicidou e voilá. Essa história é verdadeira. Então, assim, pra gente acabou assim e já tá de bom tamanho que ele desapareceu. Mas aqui no livro ele pegou todas as histórias de Egito, não sei o que, e juntou, e no final ele deu aquele tombo na gente, fazendo a gente imaginar 2 possibilidades, e ele optou por um caminho, que foi deixar o Führer vivo, entendeu? Que ele forjou a morte dele, que ele quem desapareceu com esses navios foi o cara, com a mulher, com todo mundo, entendeu? E falou até daquele amigo dele que depois ficou é, recluso na Inglaterra, que foi uma história verdadeira também, para encobrir essa fuga. E acabou que eles foram parar nessa ilha, mas a ilha já estava preparada para se acaso acontecesse alguma coisa. Então, diz que ele sobreviveu. Então, conta assim as histórias de fotos, de que, né, de quando chegou, que a mulher dele teve 2 filhos e que os filhos se casaram, entendeu? E que o homem lá morreu velhinho e que ele tá enterrado lá, que tem a cova dele lá, que tem a cova da mulher, você tá entendendo? Tudo bonitinho, todos felizes. Tem fotos do homem segurando até os netinhos dele. E quem tá patrocinando toda essa explosão de coisas e mortes e tudo mais é o neto dele, que tá atrás de todas essas relíquias para conseguir encontrar como fazer esse primeiro milagre para dominar o mundo. E aí a gente fica sabendo que através de algumas pirâmides e o sol, a luz, todos esses artefatos juntos, mais pedras de meteoros e não sei o que, produz essa energia que é capaz de fazer dominação do mundo, destruição ou a dominação, entendeu? E quem tá patrocinando e querendo tudo isso é o neto dele. Então, assim, fica um negócio tão absurdo e você vai, sabe, tipo assim, você vai lendo e você vai arranjando os dentes, entendeu? É um negócio que é inimaginável, mas assim, te dá um, não sei, eu
francamente, é incrível. É incrível. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade desse homem ter sobrevivido, de ter um final feliz de margarina, você tá entendendo? Mas quando a gente pensa nisso, é surreal demais e, nossa, dá vontade de... Nossa. Bom, ok. Eu sei que no final tudo corre bem, gente. Mas vocês têm que, se algum dia for traduzido, ou se você souber conseguir ler o francês, né? Pega esse livro aqui e dá uma olhada pra você ver. Ele é engraçado, ele é aterrorizante ao mesmo tempo, com a ideia, mas ele é muito inteligente. Eu só acredito que ele não viraria... Bom, se mudar os personagens, mas daí também não vai ser o livro mais, né? Mas eu acredito assim que se... Ele bem poderia virar um filme. Ele tem cara, realmente. Esse cara, ele escreve... eu acho que é porque é o trabalho dele, né? Mas ele tem cara de ser livro de realmente de filme. Daria filme. Só não acredito que seria um filme que todo mundo iria gostar. Por causa da mistura final ali, que bomba. Que mexe com os... que chega a ser impossível, entendeu? Você iria entrar no cinema com um baldezinho já pra vomitar. Mas eu aprendi muita coisa. Aprendi que eu posso muito bem ler coisas sobre arqueologia. Claro, dependendo de quem... Ai, meu cabelo. Dependendo do jeito que a pessoa escreve. Mas, assim, é muito interessante essas descobertas, essas coisas. E outra coisa que eu vejo na escrita dos franceses é que nunca... bom, até agora, tudo que eu peguei, quase tudo, teve 2 que eu não gostei, né, que é o Assassin, e um outro que eu não fiz vídeo, mas assim, quase todos eles que eu peguei, você aprende coisas. Sempre tem alguma coisa muito instrutiva, você aprende dados, verdades e tudo mais. Nunca é perdido, sabe? Sempre você tá aprendendo alguma coisa. Eles fazem questão sempre de estar misturando coisas verdadeiro com a ficção. E outra coisa que eu achei engraçada depois, no final, que esse cara, ele mudou. Esse daqui saiu pela Roman, que é a editora. Antes ele era de outra, Fleuve. E agora ele mudou. E aí no final, ele vai... e por finir, ele vem ele vem dizer obrigado, ele vem conversar um pouco com o leitor. Só que você tem que ler depois realmente de terminar o livro, porque tem alguns spoilers que ele mesmo dá. E ele começa a falar e depois eu fui ver. Esse cara, ele recebe, ele é muito... Ele é bombado, sabe? Todo mundo escreve pra ele, no entanto que ele deixa aqui a caixa postal dele, ó. Se quiser escrever, vou colocar aqui pra vocês ver. Daí quem sabe se alguém se interessar, já viu. Igual aqueles velhos, claro. Aqui, ó. Dá pra ver? Tá vendo? E ele fala que foi muita gente, mas muita gente que escreveu tanta coisa pra ele, que ele colocou num quarto as coisas e não cabia mais letra, postal, não cabia mais nada. Entendeu? Não cabia. Em um ano, assim, estourou. Ele estourou que ele não tinha... Ele falou assim que ele demorou meses pra ler tudo que mandavam pra ele. E aí ele conta como ele fez todo esse romance, que levou 8 anos pra fazer, porque na realidade era pra ele soltar antes, um dos primeiros livros. Ele já tem mais de 10, né? Era um dos primeiros livros, mas ele guardou porque ele achava assim que era muito forte. Realmente é forte, ele fez muito bem, viu? Porque, olha, só tendo muito, né, carisma pra gente não ficar meio assim, entendeu? Se bem que eu não li nenhum livro dele e eu adorei. Aí ele fala de onde ele tirou todas as fontes dele, ó. As partes realmente históricas que ele juntou, entendeu? O que ele pesquisou, ó, da onde que ele tirou todas as fontes.
Principalmente das coisas mais graves que foi, né? Que ele escreveu ali. E outra coisa que ele fala aqui, ele fala que já... Ah, ele já deixa aqui, ó. O título, que já sei que é a expressão da ver, Em outubro. Em outubro desse ano ele vai soltar mais um. Une fois dans ma vie. Uma vez dentro da minha vida. Ele já tá pronto pra soltar. E outra coisa que eu vi, porque assim, essa edição é a primeira edição que soltou. Agora já tá, acho que de segunda, terceira, não sei. E como eu corri e puxei ela primeiro, assim que a França Loisir soltou, eu já fui e fiz o pedido. Porque eu já tinha visto em outro lugar, tava falando mais ou menos dele. Eu falei, não, eu vou ver o que é isso daí, porque tava fazendo um boom, sabe, na mídia. E aí eu pedi. E eu vi que, normalmente, esse romã, e como vem pra França Loisir, normalmente, assim, tem uns que é reciclado, né, tudo trabalhado na reciclagem, e não sei o que, o livro, né, ok. Só que ele foi além, ele falou, eu não sabia o que fazer com todas as coisas, aí ele tá explicando aqui. E aí que eu fui entender por que as páginas, elas de vez em quando aparecem uns negocinhos, sabe, assim. Eu sei que é reciclado, eu conheço, tudo normal, mas eu vejo que tem algumas coisas a mais. E aí, quando ele chegou ali no final, ele falou, olha, todas as cartas que vocês me mandaram, todos os postais, eu não sabia mais o que fazer. E como vocês foram muito numerosos e tem tanto carinho por mim, eu quis que vocês participassem comigo desse livro que foi tão importante, que demorou tanto para sair. E eu peguei todas as letras e todos os postais e a editora me concedeu o direito de... abriu essa brecha para mim, para pegar tudo e fazer a primeira edição misturada com tudo isso daí na reciclagem. Então, quer dizer, todas as pessoas que escreveram para ele com todo aquele carinho e tudo mais, tá participando dessa primeira edição, entendeu? Então, assim, e é os primeiros. Eu acho que nos outros não vai ter isso daqui. É dos primeiros. Então, assim, você vê realmente a reciclagem das cartas, sabe? Tem sempre algum pedacinho, alguma sombra, alguma coisa. Eu achei tão bacana isso daí. Porque as pessoas que têm carinho pela outra, entendeu? E participar da obra é a coisa mais... Nossa, mais massa. Eu adorei isso daí. Eu acho que deveriam fazer isso sempre. É uma forma de... Nossa, de agradecer e também de... Nossa, seria o máximo. Que pena que eu não conheci ele antes. Por que eu não mandei uma cartinha pra ele antes? Ai, que eu acho o máximo. E bom, e vão lá. E sobre esse livro é isso que eu quero falar mesmo. Eu gostei bastante. Fica aí a dica. Agora eu quero pegar eu vou tentar pegar o Domain Jarret, que eles dizem, né, que tá estourado lá e que, lá, é um cara que só faz merda, que é muito engraçado. Talvez eu goste do humor dele. Mas ele tem também uns polar, eu acho que uns mistérios, alguma coisa assim. Porque eu sou mais vidrada nessas coisas, assim, eu gosto mais. Mas, vamos ver, vou tentar. Não para esse mês. Esse mês já tem bastante coisa para ler. Eu li outras coisas esse mês, mas não vai dar para comentar. Porque é muita coisinha. Então eu fico por aqui nesse vídeo. Eu gostaria de gravar mais um, mas acho que não vai dar. Vou tentar. Ok? Então, gente, desculpa aí pela ausência. Mas eu prometo que eu vou me esforçar para fazer mais. É que eu trabalho muito, não tem condição de eu fazer muito vídeo, né? E o humor também não me ajuda muito. Mas eu vou tentar, tá? E um beijo aí pra vocês, quem gostou, quem assistiu. E muito obrigada, porque eu tô vendo que tem bastante visualização. Muito obrigada. E voltem quando quiserem, tá? Beijo, tchau, até mais.